Estas últimas semanas, Deus tem estado a falar muito ao meu coração acerca de um tema que eu iniciei na semana passada, acerca de limpeza da nossa casa. E temos de limpar não somente a nossa vida. Obrigado. Limpar a nossa vida pessoal, interna, o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, mas a necessidade de nós limparmos também a forma que nós lidamos com as pessoas à nossa volta, a necessidade de nós limparmos a nossa família, como é que nós portamos entre irmãos, pais, filhos, e a necessidade como é que nós temos até a nossa casa física, o que é que nós temos dentro da nossa casa. E nós falamos muito acerca desta importância de santificação. Eu sei que essa é uma palavra assim um bocado pesada, em que nós pensamos, santificação, como é que é possível? Em que nós às vezes tememos essa palavra porque nós sabemos que há alguma coisa em nós que ainda tem que ser resolvida. Mas também há aquela verdade é que sem santidade é impossível vermos Deus, porque Deus é santo. Nós também sabemos que é impossível sermos santos por nossa própria força, porque Jesus nos santificou. Então, como é que nós podemos dizer, Deus, eu quero ser santo, se eu não consigo ser santo? Como é que nós podemos dizer, Deus, eu quero ser santo e vou buscar santidade, se eu não consigo lá chegar? Quando Deus olha para nós, quando nós entregamos o nosso caminho para Ele, e nós dizemos, Jesus, toma a minha vida, Ele nos santifica, porque o seu sangue perfeito, santo, foi derramado por nós, e esse sangue opera limpeza sobre a nossa vida. Então, quando nós convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, nós entramos debaixo dessa cobertura da sua santidade. Então, como é que depois passa tempo em que a coisa não é igual como no início? Em que talvez no início sentimos aquele fogo de Deus em nós, aquele poder do Espírito Santo em nós, e ao longo do tempo aquilo já não é, aquilo passa a ser só uma rotina. E Deus não é manifesto na nossa vida, nas nossas conversas, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. É porque a sua santidade, a busca da sua santidade é negligenciada. A santidade é algo que nós recebemos, mas depois é algo sobre o qual nós andamos no caminho da santificação. Não basta nós dizermos, Deus, ok, eu quero receber-te, aleluia, Jesus seja o Senhor da minha vida, amém, está feito. E depois segue-nos o caminho para o contrário, estamos a caminhar no sentido, dizemos, Deus, eu quero a tua presença, eu quero ser o teu filho, eu reconheço que Jesus és o caminho. E depois nós voltamos para a nossa vida normal. Nós não podemos tentar misturar Deus dentro dos moldes da nossa vida. Ele quebra os moldes. Ele é diferente. Ele é santo. Não podemos pôr Deus dentro de um molde humano. Deus é santo. Nós temos que encaixar dentro de Deus, dentro dos seus princípios. Então, muitas vezes, quando nesta caminhada na nossa vida, e nós vimos que as manifestações do poder de Deus não são iguais como no início da nossa caminhada, o que é que nós temos que fazer? Temos que olhar para trás, onde é que nós caímos, qual é que é o princípio básico, qual é que é o fundamento, e onde é que houve um desvio do nosso caminho ou do nosso entendimento, a prática da nossa vida. Então, qual é que é este fundamento básico da nossa fé? Em Hebreus 6, fala acerca deste princípio básico, fundamental da nossa fé. Hebreus 6:1 diz assim:
Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O escritor está a dizer que eu gostava muito de ensinar coisas mais profundas e deixar de falar acerca destas coisas básicas da fé. Então, quando ele começa a descrever quais são as áreas básicas, os rudimentos da fé, nós conseguimos detectar, ok, sobre isto nós temos que firmar a nossa vida, firmar a nossa fé, firmar os nossos passos. Então, vamos ver qual é que é o fundamento, o rudimento da doutrina de Cristo. Diz assim: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Então ele quer, não lançando de novo o fundamento, mas valorizando o que está lá, ele quer construir em cima disso. Mas qual é que é o fundamento? O fundamento está aqui logo a seguir. Diz assim: o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Então temos aqui 2 pontos. 2 fundamentos básicos da nossa fé, e sobre isto nós temos que construir toda a nossa vida. E quando nós vemos que a coisa já não é como era no início, nós temos que voltar ao início e ver o que é o início e começar a edificar novamente sobre aquele fundamento da nossa fé. Então, em primeiro lugar, o primeiro fundamento da fé: arrependimento das obras mortas. Arrependimento significa eu estou a andar num caminho e stop, volta, ando em outro caminho, outra direção completa. Não é uma conversão, somente um desvio, mas é uma mudança completamente da forma em que nós somos. Então, princípio base da nossa fé cristã é que nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que Deus fez tudo de novo. Então, quando nós aceitamos Jesus, o que é que nós temos que fazer? Deus, o que é que está na minha vida que não está alinhada com os teus princípios? Quando nós começamos a detectar algumas áreas da nossa vida que não estão alinhadas com os princípios de Deus, nós temos que dizer, ops, stop, volta para os princípios de Deus. Como é que nós gerimos as nossas finanças? Como é que nós gerimos a nossa família? Como é que nós gerimos relacionamentos do sexo oposto? Como é que nós gerimos a nossa vida quando nós vemos que a palavra começa a explicar claramente como é que nós devemos ver a pessoa do sexo oposto? Como é que nós devemos ver o dinheiro que nós recebemos? Como é que nós devemos ver os nossos relacionamentos? E nós vemos que, eu não estou a fazer igual à Bíblia. É essa alerta que nós temos que tomar e dizer, ok, eu vou arrepender-me das obras mortas e vou seguir o plano do Criador. Os princípios na Bíblia não é para o nosso castigo. Os princípios na Bíblia são os princípios, é o plano original, perfeito do Criador do universo para a humanidade. É tipo o livro de instruções para a humanidade. Infelizmente, o que é que acontece muitas vezes hoje em dia, por causa de uma sociedade democrata, em que nós pensamos que o nosso pensamento é mais válido do que passa à volta, e quando a maioria vota num certo tipo de pensamento, aquele pensamento vai passar como lei. O problema é que muitas vezes nós vemos que a maioria está contaminada com um pensamento errôneo daquilo que está na palavra de Deus. E uma maioria volta a dizer, ok, é certo matar um bebê dentro da barriga. É certo, é correto matar o idoso. É certo fazer isto, fazer aquilo. E por causa da democracia, nós votamos sobre princípios que são contrários à palavra de Deus. E por causa dessa mentalidade, nós chegamos a Cristo e chegamos numa postura de dizer, ok, Deus, eu quero seguir-te.
mas eu quero seguir de acordo com o meu manual de procedimentos. O que é que eu penso? O que é que a maioria votou? É isso que eu vou seguir, mas eu sou cristão. Isso não é arrependimento das obras mortas. Arrependimento das obras mortas é olhar para um manual de procedimentos dado pelo Criador. A Constituição, se nós podemos assim dizer, em termos legais, da nossa fé, que é a Palavra de Deus, a Bíblia, e agarrar naquela Constituição da nossa salvação e dizer, não, isto é a verdade sobre a minha vida. E tudo que está contrário a essa verdade, eu vou retificar. Eu vou me arrepender. Ok? Esse é o ponto base. O segundo ponto é ir de fé em Deus. Fé é quando nós acreditamos em algo que nós não vemos. É quando nós temos esperança. É quando nós acreditamos que aquilo é verdade. Fé em Deus é acreditar que Deus é a verdade. Fé em Deus é dizer, eu sei que eu não consigo ver Deus. Eu sei que talvez não consigo sentir Deus. Mas eu sei que o plano de Deus para a minha vida é perfeita. Então eu vou acreditar nisso, eu vou ter fé em Deus e vou seguir os seus princípios. Então são estes dois pontos que são os pontos básicos da nossa fé. O que acontece muitas vezes é quando nós caminhamos a nossa vida, nós aceitamos Jesus, começamos a ver alguma transformação, alguma mudança na nossa vida, mas depois nós desvalorizamos que nós entramos numa batalha, em que em 1 Pedro fala acerca desta batalha, que o nosso inimigo anda como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos enganar, tentando nos contaminar, tentando dizer, não, essa coisa de dar ofertas, que loucura. Então agora tu vais dar oferta para essas pessoas? Isto não é para Deus, isso é para os homens. E o inimigo começa a implementar algumas mentiras no nosso entendimento, que nós tínhamos aquela fé em Deus, estávamos arrependidos e estávamos a seguir Deus, mas o nosso inimigo anda à nossa volta, tentando a contaminar a nossa vida. Outra mentira diz, aquela música até é fixe, faz abanar, aquela música até é boa, tu podes ouvir aquilo está bom. Mas depois começas a ver a mensagem da música, só fala acerca da imoralidade, ou acerca de drogas, ou acerca de revolta contra as autoridades. E começas a sentir a tua fé ficar mais fraca. E é aquele inimigo que anda aqui ao redor e diz, não há problema nenhum. Todos os teus colegas ouvem aquela música. Não há problema nenhum. Podes ouvir, põe isso no carro. É fixe. Mas depois começas a ver a tua vida ficar subcarregada. Começas a sentir que a tua mente está suja. Começas a sentir que estás contaminado e realmente estás. Realmente estás. Aquela santidade já não está lá, está contaminada. Porque deixaste entrar algumas mentiras, começaste a firmar a tua vida sobre dois caminhos. Sobre, eu acredito em Deus, mas também isto sabe bem. E o caminho para a vida abundante não é por aí. O caminho para ter a presença manifesta de Deus não é por aí. Nós podemos até dizer, eu vou santificar-me com a minha força. Eu vou começar um jejum. Eu vou começar a orar todos os dias. Jejum e oração são formas que Deus usa para atrair-nos a Ele. Mas em Isaías fala acerca do verdadeiro jejum. Aquele jejum que quebra o jugo, quebra as ataduras. Isaías 58:6. Que não é este o jejum que eu escolhi,
que soltes as ligaduras da impiedade. Que soltes as ligaduras da impiedade. Que desfaças ataduras do jugo. Que deixas ir livres ao oprimido. E despedaças todo o jugo. O jugo são pensamentos, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Não é um jugo físico, não é um peso, um bocado de madeira sobre os teus ombros, não é isso. Um jugo são um conjunto de ideias que são contrárias à palavra de Deus. Então está a dizer, o jejum verdadeiro, que vai trazer libertação, vai trazer uma vida abundante, aquele romper que tanto desejas, aqueles milagres que tanto desejas, é quando tu libertas das ataduras da impiedade. Impiedade é aquela mistura com o mundo, aquelas ideias que são contrárias às ideias de Deus. Então nós podemos dizer, ok, eu vou jejuar. Ok, boa, jejua, mas toma coragem. Porque o Espírito Santo vai mostrar-te áreas na tua vida em que tu tens que soltar essas ataduras. E tu tens que soltar mesmo. Tu tens que desprender daquelas ligaduras. O arrependimento traz renovação. Muitas vezes nós podemos dizer, o arrependimento é uma coisa tão pesada, tão negativa. Mas o arrependimento traz renovação. Em Atos 3, 19, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3, 19. E venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Tantas vezes nós buscamos refrigério com feriados e folgas e diversão. Nós queremos ser refrigerados. Hoje, com o calor, eu quero ser refrigerado. Mas o refrigério do Senhor vem quando há arrependimento. Deus derrama tempos de refrigério sobre o seu povo quando está em arrependimento. Nós podemos dizer, Deus, eu quero o teu avivamento, aquele tempo de refrigério que cai a chuva de Deus sobre a minha vida. Mas não temos a coragem de dobrar o nosso joelho e dizer, Deus, perdoa-me os meus pecados. Eu quero estar livre destas amarras, dessa forma de pensar deste mundo. O arrependimento traz tempos de refrigério e também traz o reino de Deus. Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ao longo de todo o seu ministério, ele dizia sempre, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós dizemos, Deus, traz o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Isso é a oração que nós devíamos orar todos os dias. Mas quando o reino de Deus vem, o reino traz arrependimento. Ou ao contrário, arrependimento traz o reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós temos que arrepender-nos, igreja. Temos que alinhar o nosso caminho com o caminho do Senhor. Quando Paulo chegava a uma cidade, há uma história que é muito interessante, que Paulo chegou a uma cidade e começou a ensinar acerca do reino de Deus. Em Atos 19, versículo 18, diz assim, que muitos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Muitos que ouviram Paulo a pregar, vinham a Cristo, confessando e até publicando. Não sei como é que eles fizeram isso. Fizeram cartazes com os seus pecados. Não sei o que é que eles fizeram. Mas publicando. Eles não tinham Facebook naquela altura, então não foi uma publicação no Facebook. Então talvez foi cartazes que eles tinham, olha, eu pequei, eu fiz isto. Mas confessando os seus feitos. Versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.
Então, uma demonstração do nosso arrependimento é quando nós agarramos em coisas que não agradam ao Senhor e destruímos aquelas coisas. Mas isso é muito radical, pastor. É verdade. E é Novo Testamento também. É muito radical. Eu sei que há coisas na nossa vida que não agradam ao Senhor. Eu já tive que destruir muita coisa na minha vida. Já tive que destruir muita música que eu ouvia, que eu sei que não agradava ao Senhor. Destruí mesmo, parti os CDs, na altura dos CDs, porque eu sabia que aquilo não agradava ao Senhor. Já tive que destruir muita coisa ao longo da minha vida, que o inimigo estava a tentar para ver se atrapalhava a minha vida. E eu deixei que aquilo entrasse no meu viver. Comprei aqueles CDs, desenvolvi uma forma de ouvir a música. E o Espírito Santo começou a contender no meu coração. E o Espírito Santo só disse: filho, destrui isso. Isso não me agrada. Isso é uma demonstração do arrependimento. Isso acontece em tantas áreas diferentes. Muitas vezes, hoje em dia, os souvenirs de turismo, vais para um país, compras um boneco, uma coisa, compras uma... Há muita coisa que não agrada ao Senhor. Que até são objetos de adoração. Até quadros. Para quem não sabe, eu pinto quadros, mas eu sei que há muitos quadros que não agradam ao Senhor. Feito com intenção para adorar o inimigo, adorar o Satanás. E muitas das coisas que nós achamos que são os nossos tesouros, coisas que nós prezamos, talvez até coisas que são passadas de geração em geração, talvez coisas que passaram da avó para a mãe, para a filha, mas que aquilo é uma marra. Aquilo é uma cadeia à volta da tua vida. Quando tu estás neste caminho do arrependimento e dizes: Santo Espírito, revela-me o que é que eu tenho na minha casa, na minha posse, que não te agrade, o Espírito Santo, eu sei que vai começar a revelar coisas. Eu sei que o Espírito Santo vai começar a trazer imagens à tua mente. Vai começar a trazer à tua memória: aquilo que a minha avó deu-me. Aquilo. E talvez aquilo não é mau. Talvez aquilo até é bonito. Até é uma forma de enfeitar a casa. Mas aquilo é um altar do inimigo. Se o Espírito Santo está a revelar, então a única coisa que tu tens que fazer é agarrar naquilo e pôr no lixo. Destruir. Isto foi o exemplo que estes homens chegaram à presença de Deus. Chegaram à salvação. Começaram a confessar o seu pecado, publicar o que é que eles fizeram de mal. E depois a convicção do Espírito Santo foi tão forte nas suas vidas que eles trouxeram os livros que eram a sua subsistência. Era a forma que eles ganhavam dinheiro. As artes mágicas que eles praticavam. E trouxeram aquilo e fizeram uma fogueira de adoração a Deus. Dizer: Deus, isto não é nada. Tu és só o meu rei. Quando nós temos essa coragem, igreja, de entrar neste caminho do arrependimento, caminho de santificação, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver o reino de Deus. Tempos de refrigério vão vir sobre nós. Aquilo que nós oramos com tanto fogo e tanto ímpeto. Nós queremos ver a tua glória, o avivar sobre esta nação. Mas quando nós, como aquela igreja que busca a presença de Deus, uma forma ousada, uma forma determinada, não, eu quero a tua glória, mesmo que eu tenha que abster de tudo que eu tenho. Que só quero a tua presença. Nós cantamos isso: Deus, só quero a ti. Mas queremos mesmo Deus? Deus só vai estar conosco quando nós somos santos. E quando nós temos coisas na nossa vida, coisas no nosso bolso,
Podem ser coisas físicas. Mas eu sinto o Espírito Santo a dizer para mim agora que às vezes são coisas emocionais também. Em que nós guardamos coisas no nosso bolso. Pá, eu não sei quando é que eu vou poder usar isto contra essa pessoa, mas ainda eu tenho que guardar isto no meu bolso. Eu tenho que guardar esta... eu tenho que guardar isto porque eu sei que um dia vou ter que me defender e vou ter esta arma para usar contra aquela pessoa. Essa arma cheira mal. Essa arma trai maldição sobre a tua vida. Essa arma, esse rancor, essa falta de perdão que está no teu bolso como uma segurança para não ficar magoado outra vez. Aquilo cheira mal. Aquilo afugenta o Espírito Santo. Tens que largar aquilo. As obras mortas. As obras que cheiram mal. Largar o rancor do nosso coração, ser livre no nosso coração. Como é que nós podemos amar realmente como Deus ama se nós guardamos rancor no nosso coração, mágoa no nosso coração? É impossível. É impossível amar alguém naturalmente quando eu tenho rancor. Se eu tenho algo contra Peterson, é difícil amar-te. Mas como está livre, eu consigo amar-te. Quando nós largamos a razão, nós não temos razão de nada. Nós não temos razão nenhuma. Se nem Jesus tinha razão de se defender, Ele largou toda a sua razão e morreu na cruz para nós. Quem somos nós para guardar rancor? Isso contamina a nossa vida. Mesmo vícios. Vícios de bebida. Eu vou beber alguma coisa para se sentir bem, relaxado. Eu vou fazer isto. Vício é algo que controla, é o jugo, controla a nossa vida, fisicamente e emocionalmente. E vai dispersar, afugentar o Espírito Santo. Temos que largar todas as obras mortas. Diz a pessoa que ao teu lado, eu quero largar todas as obras mortas. Nós temos que largar, igreja. Em Apocalipse, no final da Bíblia, antes de começar aquela grande festa, as grandes bodas, um dia eu estava a orar, eu estava a ler esta passagem, eu estava a perguntar ao Espírito Santo, isto é algo que vai acontecer lá em frente? As grandes bodas, quando nós começamos aquela festa do Cordeiro, eu vejo um tempo de avivamento como uma festa, como uma boda. E aqui em Apocalipse 18:4 dá o segredo do início das bodas do Cordeiro. Em que, versículo 4 do Apocalipse 18 diz assim: ouvi a voz do céu e dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, nem incorras nas suas pragas. Está aqui a falar da Babilónia. Babilónia foi um império que existiu na altura antes de Jesus, mas foi um império que teve as suas origens bem antes disso, onde houve a Torre de Babel, em que toda a humanidade juntou uma só língua e fizeram um feito tremendo para conseguir chegar ao céu, chegar a Deus. Depois de muitos anos, houve um reino que foi formado, o Império Babilônico, que levantou em força e atacou Israel, levando cativo os israelitas. É interessante que este cativeiro de Babilônia é completamente diferente do cativeiro que houve no Egito. No Egito, o povo era escravo, não tinham direitos, era oprimido, e Deus salvou-os com sua poderosa mão. Salvou-os, tirou-os fora. É muito semelhante à nossa salvação. Escravos ao pecado. Somos salvos por Deus. Mas o Império Babilônico e o tempo de opressão da Babilônia foi completamente diferente. Eles
subjugaram Israel, levaram cativos os israelitas e depois disseram: vocês podem criar comércio, podem ter emprego, até criar um grande sistema bancário dentro da Babilónia, podem ter riquezas, podem casar, ter filhos e netos, podem fazer a vossa vida, podem misturar com o nosso povo, não há problema nenhum. E é isso que Deus está a dizer nesta hora, que sai fora da Babilónia. Está a dizer: igreja, sai fora da Babilónia. Agora, o que acontece aqui é que quando houve o tempo em que Deus disse para o povo de Israel: sai fora da Babilónia física, o império físico, meia parte do povo não queria sair fora. Porque tinha negócios, tinha família, tinha uma cultura já estavam 70 anos lá naquele país e tinham uma boa vida, tinham riquezas, eram pessoas bem reputadas, eram pessoas boas. E Deus disse: sai, volta para a terra de Israel. E somente uma mão cheia de pessoas voltaram para reconstruir Jerusalém, construir o templo. E infelizmente, quando nós estamos a ver a igreja hoje em dia, a voz do Espírito Santo está a chamar a sua igreja a lugares mais íntimos, mais profundos, para voltar àquele plano original, voltar ao Sião, voltar àquela terra prometida, voltar às origens, sair fora da Babilónia, sair fora da contaminação, da mistura de culturas e voltar para o Senhor, para a cidade santa, onde há as bodas do Cordeiro. E o Espírito Santo está a chamar hoje em dia a igreja para sair fora, porque Ele quer iniciar este tempo de festa, este tempo de refrigério, este tempo de celebração. Mas isto sair fora é o sair para o arrependimento, é sair para a santificação, é sair e dizer: ok, eu quero limpar-me desta cultura, eu quero sair, eu quero tirar estes vestes sujas, eu quero ser santo, como Tu és santo, Senhor. A forma e as economias deste mundo estão distorcidas, eu não quero isso. Qual é que é a Tua economia, Senhor? Eu quero seguir a Tua economia, Deus. Os relacionamentos deste mundo estão pervertidos, eu não quero isso, Senhor. Eu quero os Teus relacionamentos. Como é que Tu vês relacionamentos? Sair fora isso. Não é fisicamente, agora vamos enfiar num mosteiro ou vamos todos para Jerusalém. Não tem nada a ver com isso. É sair fora da estrutura deste mundo, arrependermos das obras mortas e ter fé em Deus. Nós temos essa coragem, igreja, de sair fora. Temos essa coragem de dizer: sim, Deus. Todos os dias. Sim, Deus. Vê aqui uma palavra: ok, Deus, isto é difícil, como é que isto vai acontecer? Epá, a minha forma de ver relacionamentos é diferente, tem sido diferente. Deus, como é que Tu vês isso? Nós começamos a ler acerca de como é que Deus vê relacionamentos. Deus, eu quero sair fora. Eu quero sair fora dessa forma de viver, eu quero seguir os Teus caminhos. Amém, igreja? Amém? Vamos ficar em pé. O grande erro com o conceito de Babilónia foi que colocou o homem no centro, a opinião humana no centro das coisas. E retirou Jesus do centro. Retirou Deus do centro. O Deus único. E quando nós queremos voltar para o Senhor e realmente sermos transformados por Ele, nós temos que colocar Jesus como o centro de toda a nossa vida. Não pode haver democracia, tem que haver uma teocracia. Deus manda. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Eu não tenho voto na matéria. Eu só sigo.
Seja feita a tua vontade, meu Senhor, não a minha. Nós temos coragem, igreja, para dizer isso. Quando vocês pensam no vosso trabalho, nas vossas economias, na vossa família, na gestão do vosso tempo, vocês conseguem dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Rei, eu quero que tu reinas sobre a minha vida. Eu não preciso ter opinião. Se nós temos estado a gerir a nossa vida com a nossa própria opinião, ou força, ou entendimento, ou escolaridade, é tudo bom, é tudo positivo, mas não é perfeito. Não é o plano perfeito. O plano perfeito de Deus para a tua vida e para a minha vida é quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, meu Rei. Seja feita a tua vontade, Senhor. Apresenta a tua vida nesta hora perante Ele. Seja feita a tua vontade, Deus. Seja feita a tua vontade. O arrependimento começa com a confissão. Isto é o reconhecimento que nós fizemos algo que não foi correto. E assumimos essa responsabilidade e dizemos, eu fiz isso. Muitas vezes quando nós confessamos, às vezes são pecados óbvios. Outras vezes são pecados não tão óbvios, como pensamentos, formas de ver a vida. Formas de entender a vida. Às vezes o pecado não é um pecado de, eu roubei algo. Mas talvez o pecado é dizer, a vontade de Deus não é a vontade perfeita. A palavra de Deus não é a palavra perfeita. Há outras formas de ver. O questionar também é pecado. Porque é colocar-nos em cima de Deus. Que nós podemos até aconselhar Deus a tomar um outro rumo. Mesmo essa forma de pensar é uma forma errada. E nós temos que chegar ao Senhor e dizer, Deus, eu quero sair fora desta forma de pensar. E eu digo, Deus, por favor, perdoa-me por ter desenvolvido esta forma de pensar. Esta forma de justificar. De ter a razão. De lutar pelos meus direitos. Deus perdoa-me por isso. Esse é o primeiro passo para o arrependimento. O segundo passo é aceitar o caminho de Deus. Dizer, Deus, eu aceito-te. Eu aceito o teu caminho, o teu plano, como o plano perfeito. Eu aceito que tu és o Deus único. Tu és o Senhor, o Rei. E submetemos a essa autoridade. E o terceiro passo do arrependimento é começar a desenvolver uma vida de uma forma diferente. É quando acaba esta reunião e dizer, eu tenho que fazer algumas mudanças na minha agenda, nas minhas prioridades, tenho que fazer alguns ajustes para buscar primeiro o reino de Deus, para largar o vício. Talvez tenha algumas coisas para destruir em casa. Talvez tenha algumas coisas para me limpar ainda mais. Eu sei que o Espírito Santo falou às nossas vidas hoje. Eu sei que o Espírito Santo revelou várias áreas das nossas vidas que precisam ser ajustadas. Eu até acredito que alguns de nós vimos imagens no nosso subconsciente de artigos que nós temos em casa que nós precisamos destruir. Talvez são tesouros. Talvez valem muito dinheiro. Larga. Não é nada em comparação com a glória de Deus. Não é nada em comparação com a sua presença. A sua presença é o nosso bem maior. É o nosso tesouro mais precioso. Nós podemos largar tudo para ter a sua presença. Aleluia. Deus,
Que esta semana, Senhor, que esta semana nós podemos ir mais fundo nesta entrega, que nós realmente podemos largar as coisas que nos têm sido uma atadura, uma ligadura, uma amarra, que nós podemos realmente dizer não e seguir o Teu caminho. Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. Santo Espírito, dá-nos a Tua força. Guia-nos esta semana. Porque nós queremos ser santo, tal como Tu és santo. Separado completamente deste mundo. Completamente ligado a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.